Fala, torcedor. Eu não sei porque quando eu vou começar a gravar demora uns 2 segundos para poder começar a contabilizar o tempo. E quando eu vou ver, o início do vídeo sai cortado. Mas enfim, vamos que vamos para mais um vídeo, galera. Esse vídeo claramente era para ter saído ontem, né? Ou pelo menos ali no período da madrugada. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não tive condições para gravar esse vídeo ontem, tá? Ontem foi uma mistura de emoção, assim, muito grande vendo aquele jogo do São Paulo, né? Porque eu acho que eu nunca tinha comemorado um gol como o de ontem, como se fosse um título, que nem eu comemorei ontem. De verdade. Foi um gol do alívio, um gol de, não digo para tranquilizar a gente, mas para dar um respiro pra gente, porque depois do começo da temporada que foi um caos e tudo isso que vem acontecendo, eu até pensei em deixar para gravar esse vídeo mais tarde, né? Pra gente já aproveitar e comentar um pouco sobre a apuração de votos do impeachment do Casares. Mas eu deixei pra de repente gravar um outro vídeo ainda hoje e trazer pra vocês, tá? Então esse vídeo vai ser mais voltado pro jogo de ontem mesmo e quem assistiu o jogo sabe, né, da dificuldade que foi o jogo pelo gramado pesado, né, choveu demais ontem em São Paulo, eu nunca vi daquele jeito, uma chuva de vento, assim, uma chuva assustadora. Ontem em São Paulo foi uma chuva muito forte e que por mais que a drenagem do Morumbi seja boa, né, já foi melhor, mas ainda assim continua muito boa. O jogo ainda deu uma pecada, né? O gramado ainda deu uma pecada porque era muitas poças de água que atrapalharam o andamento do jogo, mas que fizeram com que o São Paulo ainda conseguisse sair vitorioso. O Crespo ele mudou o esquema tático, né? Ele deixou a linha de 3 zagueiros para uma linha de 4, que inclusive para mim foi assim o melhor time que ele montou até agora, né? Eu acho que foi um time muito consistente, né? Tirando ali o Cedric e o Wendel, que são dois jogadores a menos em campo, né? Principalmente o Cedric, esse aí. Inclusive teve um lance do Cedric, que ele conseguiu ir pra linha de fundo. Ele deu um drible no cara, puxou a bola pra linha de fundo, assim, trazendo pra dentro e fez um cruzamento certinho. Eu não lembro quem foi que cabeceou, né? Naquela ocasião, mas que me surpreendeu, porque né, ele nunca tinha feito uma jogada como aquela, mas a gente vê que é um jogador limitadíssimo, um jogador fraco demais. Vou comentar direitinho na hora de analisar os jogadores, tá? Mas no mais o São Paulo fez uma partida muito boa, né? O que quebrou mesmo foi a chuva que atrapalhou muito o jogo, né? Mas o São Paulo fez uma partida muito boa e esse esquema com a linha de 4 na defesa, pra mim, é o esquema que ele tem que começar a trabalhar. É o esquema que ele tem que começar a trabalhar, tá? É um esquema que pra mim vai dar mais certo do que 3 zagueiros, tá? E ele entrou com o Luca pelo lado direito, o Ferreira pelo lado esquerdo, o Lucas Moura pelo meio e o Tapia como falso 9 improvisado. Cara, foi uma partida espetacular, cara, do ataque do São Paulo. O Ferreira começou o jogo muito bem, muito bem. Não ficou só ciscando. Ele tentou as jogadas, tentou fazer os dribles necessários. É que assim, não era jogo para drible, né? O que pecou ali é que eles tentaram muito drible, mas não era jogo para drible, né? Porque o gramado não permitia isso, né? Era jogo mais para toques de bola rápido e tudo mais. Mas de toda forma o Ferreira foi muito bem. O Luca, discutível, cara. Que atuação perfeita do Luca. O menino tem um talento absurdo. E, né, mais uma vez mostrou que ele tem utilidade, que ele serve para jogar no São Paulo, né? Tem que dar oportunidade, né? Depois ele cansou, né? Obviamente, né? O menino se doou muito dentro de campo e depois deu vaga pro Paulinho, que também é outro nome que eu quero trazer bastante aqui para vocês.
Eu quero tratar bastante o nome dele porque também é um jogador que é muito promissor. E aí, né, gente, teve a reestreia, né, a volta do Caleri, né, que me surpreendeu em 200%, eu diria, porque eu não esperava que o Caleri fosse voltar tão bem como ele voltou. O Caleri ontem fez uma partida que, de verdade, me surpreendeu. Eu não esperava que o Caleri fosse voltar tão bem. Ele entrou muito bem no jogo, né, fez as jogadas ali necessárias, né, aquela característica dele de prender a bola no ataque, de segurar o jogo, que só ele tem. Cara, impressionante. Impressionante como o Caleri ontem voltou bem, né? E o Luciano que fez o gol, né? O gol da vitória, um grande gol, um belíssimo gol. Inclusive o Luciano, né? Antes da gente já trazer a análise dos jogadores, eu queria falar também do que o Luciano falou, né? Depois do jogo, né, ele foi considerado aí o craque do jogo, sobre derrubar treinador. Ele falou que as pessoas elas inventam muita história, né, referente a derrubar treinador, que ele nunca derrubou treinador nenhum e que ele tá ali como um funcionário, né, e que ele não é maior que São Paulo e tudo mais, né, e eu achei bacana ele expor isso daí porque é algo que ele nunca tinha trazido à tona, né, porque ele tem essa fama mesmo de derrubar treinador. E ontem ele comemorou o gol, ele deu o gol pro Crespo, né? Ele indicou que o gol era pro Crespo, né? Até pelo fato dessas críticas que vinham sendo feitas a ele, tá? E aí, gente, eu quero analisar como um todo a partida. Eu acho que foi uma partida muito boa, né? Eu acho que, como eu tinha dito, a chuva pecou um pouquinho. Eu acho que São Paulo, se não fosse a chuva, eu acho que São Paulo tinha feito até mais, né, do que fez. Mas eu acho que o Crespo, já dá pro Crespo analisar com carinho esse esquema tático aí com a linha de 4 e com Luca Ferreira e Lucas Moura no ataque, tá? Apesar de eu achar que o Tapia fez uma boa partida, eu acho que vai acabar sobrando pra ele, tá? Acho que vai acabar sobrando pra ele, porque agora com a volta do Caleri, eu acho que o Caleri estando bem, eu acho que ele, mesmo que não inicie como titular contra o Corinthians, mas eu acho que ele merece receber minutagens, merece receber mais tempo também contra o Corinthians, porque ele voltou muito bem, tá? Agora, eu queria falar dos jogadores. Vamos começar pelo Rafael, né? O Rafael não teve tanto trabalho, né? Não foi muito exigido, né? Então, nota 5 aí pro Rafael, né? Da nossa defesa, Arboleda e Sabino, né? O Sabino fazendo o seu segundo jogo consecutivo, né? Eu não sei como que tá o Dória, se o Dória vai estar em condição, mas eu acho que dá pra agora a gente, por mais que seja um clássico, eu acho que dá pra pôr o Toló e o Dória aí nessa zaga aí, né? Até pra gente ir revezando, porque é um calendário muito curto e a gente precisa tá revezando esses jogadores para que não haja mais lesões, né? Agora que a gente está começando a recuperar os nossos jogadores, o André Silva e o Rian já estão dando chutes ao gol, já estão treinando, isso é muito bom. Espero que eles voltem o mais rápido possível. E assim, da nossa defesa, né? Eu acho que o Arboleda até que foi bem seguro, né? Às vezes os dois ali bateram cabeça em alguma jogada ou outra, mas eles foram bem, tá? Como venceu, nota 7 aí pro Arboleda e 7 pro Sabino, tá? Nas laterais, é que assim, eu quero evitar dar nota baixa porque venceu, mas esse Cedric, cara, fica repetitivo, fica chato ficar falando do Cedric. Porque é o Cedric aqui, é o Cedric lá, Cedric isso, Cedric aquilo. Cara, não dá, velho, não dá. Ontem, vocês me corrigem até se eu tiver errado, mas pelo que eu vi lá, tem um jogador lá que eu não conhecia, né? Mas pelo que me parecia, não tinha nenhum lateral direito no banco, a não ser o Cedric que estava em campo, não tinha outro. Só tinha o Cedric, né? O Mike estava suspenso, não jogou. Então só tinha o Cedric em campo. E esse Cedric, ele é horroroso, gente. Ele é horroroso.
sabe? Ele é horroroso. Ele é um jogador que se esforçado, tenta as jogadas, mas, sabe? Ele não faz por mal, mas ele não tem qualidade nenhuma. Qualidade técnica zero pro Cedric, tá? Mas como venceu, eu vou te dar uma nota 5, tá, o Cedric. O Wendel, a mesma coisa, né? Esse Wendel, sei lá, cara, o que esse cara acha que ele é. Porque não é possível, cara, que um cara desse possa ser jogador de futebol. Agora, o que me intriga é como esse cara chegou à seleção, gente. Eu já disse isso algumas vezes aqui no canal, né? E eu fico me perguntando como um cara desse chegou na seleção. Alguém me explica, pelo amor de Deus, como é que esse tal desse Wendel chegou na seleção brasileira. Cara fraco de tudo, sem qualidade, né? Muito fraco, e ainda fez uma falta besta lá, tomou cartão. Meu, nota 5 porque venceu, tá? Vocês não merecem mais do que isso, mas nem a pau. Do meio campo, eu quero destacar um jogador, tá? Que ele realmente chegou agora e já tá mostrando para que veio, tá? Mas antes eu quero falar do Pablo Maia. O Pablo Maia fez uma partida até que razoável. Eu acho que o Pablo Maia, se tiver 100%, é que também eu falo, né? As lesões atrapalham muito os jogadores. Eu ainda acho o Pablo Maia um jogador limitado, tudo. Mas eu acho que o Pablo Maia entregou o que a gente esperava do Pablo Maia. Eu acho que o Pablo Maia, se o Pablo Maia tiver 100%, eu acho que ele tem tudo para poder agregar bastante ao São Paulo. O jogador que eu queria destacar é o Danielzinho, que ontem iniciou como titular. E eu espero que inicie como titular contra o Corinthians também. Porque ele era inclusive o capitão do Mirassol. Ele é um jogador que a gente tem que prestar muita atenção, cara. Tem que ficar de olho nele. Porque desde que ele chegou no São Paulo, né? Eu até comentava nos grupos do São Paulo, falava. Só pela entrevista a entrevista coletiva que ele deu quando ele chegou, de apresentação, pra mim ele já tinha que ser titular. Porque as palavras que ele usou, a fala que ele usou naquele momento, foi de um jogador que realmente estava disposto a ajudar o São Paulo, independente de qualquer coisa. E assim, ele mostrou o respeito com a camisa do São Paulo, né? E mostrou que ele podia ajudar muito. E ele já no primeiro jogo já tinha mostrado isso, que ele poderia ser um diferencial para esse time. E ontem ele mostrou mais ainda, porque a qualidade de passe que ele tem, sabe? A qualidade da marcação que ele tem. É um jogador muito, muito brigador, muito aguerrido, não desiste de nenhuma bola, sabe? E, cara, pelo que a gente viu até nas entrevistas dele, é um jogador de muita fé, que acredita muito em Deus, e ele trouxe isso pra dentro dele, e o futebol dele apareceu. É um jogador que eu realmente estou impressionado, tá? Jogador que não veio como estrela, não veio badalado, né? Jogador que veio do Mirassol, mas que está entregando bastante até o momento. Isso a gente tem que enaltecer, né? E aí, no ataque nós tivemos... Ficou faltando alguém para falar do meio campo? Foi o Pablo Maia, o Danielzinho e o Lucas, né? E o Lucas Moura. O Lucas Moura Bom, não vou dizer que ele tá já 100%, que ele já tá mostrando todo o potencial dele, mas a gente já vê o Lucas Moura mais brigador, que disputando mais as bolas, né? Coisa que ele não vinha fazendo antes, né? O Lucas Moura mais disposto a jogar futebol. Isso já é um ponto muito importante. E eu acho que agora, né, Crespo? Agora já ficou bem claro que o Lucas tem que jogar pelo meio, né? Não é pela direita, que ele é aquele pardal daquele Zubeldia colocava. O Lucas Moura não é ponta direita, ele nunca rendeu na ponta direita, tá? Por quê? Porque o Lucas Moura, ele é destro, tá? Ele é aquele destro que ele só é destro, ele não tem o pé esquerdo. O pé esquerdo talvez sirva para ele entrar dentro do carro dele. Simples. Não tem pé esquerdo, não tem qualidade nenhuma com o pé esquerdo, tá? Quando ele era novo, lá em meados de 2012,
né, que ele tinha mais velocidade, mais drible, coisa, era uma coisa. Ali ele, né, mas hoje, né, o Lucas Moura já tá mais de idade e tudo mais, ele não tem mais aquela técnica de jogar do lado direito, né? Pelo meio ele entrega muito mais. Pelo meio ele entrega muito mais, como ele entregou ontem, tá? E aí nós tivemos no ataque o Ferreirinha pelo lado esquerdo, o Luca e na frente o Tapia. O Ferreirinha, cara, ontem ele entregou bastante. Ele se esforçou bastante. Ele correu, ele marcou, ele driblou, ele fez muitas coisas que a gente esperava dele, que a gente já espera dele há muito tempo, né? O Luca, pra mim, foi o melhor ali do time, né? O melhor do time, né? Ali pelo lado direito, apesar de não ser o melhor dele, né? Ele costuma jogar melhor pelo lado esquerdo. Ontem ele entregou um futebol que, meu, extraordinário pelo lado direito. Muito bem, muito bem. Ele foi um jogador fenomenal. Jogou demais, né? E tem que prestar atenção nele, né, Crespo? Contra o Corinthians, meu, já bota o menino de novo pra jogar, titular, dá oportunidade. Junto com o Lucas Moura, esses jogadores precisam mostrar serviço. Vocês precisam mostrar serviço. O Lucas Moura, principalmente, ganha 1.300.000 por mês. Não é à toa, não. Você não ganha 1.300.000 por mês pra ser reserva ou pra ser um jogador comum, não. Você ganha 1.300.000 por mês pra você ser o diferencial do time, o craque do time, o nome do time, né, Lucas? Então. E o Tapia, né? O Tapia, pra mim, é um jogador que, apesar, eu sempre falei, a gente sempre fala aqui, sempre debate isso, que o Tapia é um jogador muito limitado, um jogador muito fraco tecnicamente. Tecnicamente ele não é um jogador que entrega muito, mas dentro de campo, taticamente, né, ele acaba entregando mais do que muitos. E, inclusive, ele é um jogador que tem muita disposição, muito embate físico, né? Ele briga muito pelas bolas, ele corre demais dentro de campo. E isso que, de certa forma, ajuda muito, né? Só que ele tá numa posição que não é a dele, né? Improvisado de falso 9 não é a função dele. Então, acho que ele até entrega bastante, mesmo jogando numa posição que não é a dele, tá? Vamos lá, dos jogadores que entraram, o Nicolas eu vou deixar sem nota, tá? Porque o menino praticamente não tocou na bola, né? Pelo menos eu não vi. O Paulinho é outro que a gente tem que ficar, ó, de olhos bem abertos, galera. Porque o menino tem personalidade também. O menino tem muita personalidade. E ele entregou, desde o primeiro momento que ele entrou em campo, né? O segundo tempo o gramado estava um pouco melhor. Ele tem uma personalidade absurda, ele vai pra cima, ele tenta jogada, ele, sabe, e ele tenta dar passe, cruzamento, chuta. Meu, é um menino que a gente tem que ficar bem de olho nele, tá? Ele tem um potencial absurdo. Espero que não seja vendido também, como muitos aí, né? Porque tá de brincadeira, né? A gente tá cansado de ver nossos jogadores serem vendidos a preço de banana aí, e de forma precoce, né? Então, quem entrou mais no time do São Paulo? O Bobadilha, né? O Bobadilha também entrou. O Bobadilha entrou no lugar do Pablo Maia, né? Naquele momento a gente estava 0 a 0, a gente estava precisando do resultado. E o Bobadilha fez uma partida razoável, discreta, né? Entrou ali, não comprometeu também. Então, vai ficar com a média aí da nota 5, tá? Paulinho, tá? Não dei a nota pro Paulinho. Não. Paulinho vai levar uma nota 6, tá? 6, 7 ali mais ou menos, tá? Porque ele entrou e mostrou que ele tem muita personalidade. Isso já diz muito, né? Sobre o jogador. Eu acho que foram esses os jogadores que entraram, tá, gente? Vocês me desculpem se tiver entrado. Não, e o Caleri e o Luciano, né? Claro, meu Deus, desculpa. E o Caleri e o Luciano foram as duas últimas mexidas, né? O Caleri eu já disse aqui, eu acho que não tem nem mais muito o que falar do Caleri, né? É um jogador que a gente tem muita admiração e respeito, gosta muito do jogador, né? Por tudo que ele representa pro São Paulo, por tudo que ele já fez pro São Paulo. E entrou muito bem no jogo, cara. Muito melhor do que a gente imaginava, cara. Nem parecia que ele tava voltando de lesão, de verdade. Parabéns pro Caleri. Só pela superação
por tudo que você passou nesses 9 meses, cara. Inclusive, se você tivesse feito gol, eu acho que eu ia me emocionar mais ainda do que qualquer coisa. Mas só o fato de ter ganhado já foi algo de muita emoção. Mas nota 8 aí pra você, cara. Nota 8 pra você e nota 10 pro Luciano, tá? Eu sei que eu sou um grande crítico aqui do Luciano, né? Mas o Luciano fez o gol da vitória e uma vitória para dar um respiro, um alívio para nós torcedores, gente. O vídeo já tá ficando muito, já ficou muito grande. Eu vou encerrar por aqui, mas para deixar esse recado aí, né, para os torcedores que independente de qualquer coisa, a gente não vai abandonar o São Paulo, a gente vai continuar vindo aqui trazer informações do São Paulo e, se Deus quiser, no final do dia, com uma notícia de que o Casares não é mais presidente do São Paulo. É isso que a gente espera. E que esse cara saia do São Paulo. E que ele não volte a pisar no Morumbi nunca mais. Esse safado que destruiu o São Paulo, tá? Por mais que você queira achar que você pode provar sua inocência, tudo que você fez no São Paulo, tudo que a gente viu você fazer no São Paulo, de contratações inexplicáveis, de venda do name right do estádio, de fazer um contrato com a Adidas para assinar com essa horrorosa dessa New Balance, que eu falo mesmo, tá? Falo mal da New Balance mesmo, porque é uma fornecedora de produtos esportivos para o São Paulo de muita péssima qualidade, tá? Claro, eu sei, gente, a Adidas é muito superior à New Balance. Sim, eu sei que a Adidas estava com problemas aí com o São Paulo e tudo mais, mas eu não via problema nenhum em romper o contrato com a Adidas, mas desde que assinasse com outra que tivesse um mínimo de qualidade, né? Eu gosto muito da Umbro, eu acho que a Umbro poderia ter tomado essa vaga da Adidas aí, né? Mas o São Paulo preferiu optar pela New Balance e, né, produtos caríssimos e de muita baixa qualidade, infelizmente. Mas comenta aí embaixo, gente, o que vocês acharam da vitória de ontem. Peço desculpas por trazer o vídeo tão tarde assim, mas ontem eu não tinha a mínima condição de gravar esse vídeo, de verdade. Ontem eu me emocionei demais da conta mas assim, tudo pelo São Paulo. São Paulo é um clube que a gente, como torcedor, a gente aprendeu a amar e vamos continuar amando até o final, tá? Independente de qualquer coisa. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui. Ai, não se esquece, se inscreva no canal aí se você não for inscrito. Quero agradecer a todos que estão chegando, todos que vão se inscrevendo aí no canal, tá? Já passamos aí da marca de 100 inscritos, então só agradecer a todo mundo e fiquem com Deus, até a próxima. Fui. Curte, comenta e compartilha.